Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do momento que você esteja ouvindo essa leitura, eu te desejo um excelente dia. Então, pessoal, é chegada a hora, nosso último conto dos 12 contos peregrinos do livro do Gabriel Garcia Marques, o nosso Gabo. Pessoal, nós chegamos aí ao nosso último conto, nossa última leitura desse livro. Primeiramente, eu já gostaria de agradecer vocês por me acompanharem nessa jornada. A você que chegou depois, não acompanhou em tempo real o lançamento, eu espero que você tenha gostado de fazer essa maratona aí, de ouvir essas leituras. Eu adorei. Verdade, pessoal, eu gostei muito desse livro. Eu ainda vou terminar o último conto, né, obviamente, mas até o momento esse livro é uma nota 9 com esplêndido, tá? É, eu espero, né, manter essa nota, ou até vai que esse último conto me surpreende tanto que eu aumento essa nota, né? Mas minha resenha completa vai sair lá no meu Instagram. Se você está ouvindo esse podcast no futuro, já tem lá, é só você procurar, ver tudo que eu achei, todos os meus comentários. Vou fazer alguns comentários no final dessa leitura, mas para não deixar ela tão grande quanto eu já sei que ela vai ser, eu vou me ater apenas a alguns comentários. Tá bom, pessoal? Mas vamos lá, vamos para o nosso 12º e último conto do livro 12 Contos Peregrinos, de Gabriel Garcia Marques. Título: O Rastro do Teu Sangue na Neve. Ao anoitecer, quando chegaram à fronteira, Nena da Conte notou que o dedo com a aliança de casamento continuava sangrando. O guarda civil, com a manta de lã sobre o chapéu de 3 pontas e verniz charão, examinou os passaportes à luz de uma lanterna de carbureto, fazendo um grande esforço para não ser derrubado pela pressão do vento que soprava nos Pirineus. Embora fossem 2 passaportes diplomáticos em regra, o guarda levantou a lanterna para comprovar que os retratos se pareciam às caras. Nena da Conte era quase uma menina, com os olhos de pássaro feliz e uma pele de melaço que ainda irradiava o sol do Caribe no lúgubre anoitecer de janeiro. E estava agasalhada até o pescoço com uma estola de vison que não poderia ser comprada com o salário de 1 ano da guarnição inteira da fronteira. Billy Sanchez de Ávila, seu marido, que dirigiu o automóvel, era 1 ano mais jovem que ela e quase tão bela. Desculpa, gente, eu deixei aqui o som ativado. Pronto, não vai apitar mais. Vou voltar aqui um pouquinho, tá bom? Billy Sanchez de Ávila, seu marido, que dirigiu o automóvel, era 1 ano mais jovem que ela e quase tão belo, e usava um paletó escocês e um boné de jogador de beisebol. Ao contrário de sua esposa, era alto e atlético e tinha as mandíbulas de ferro dos valentões tímidos. Mas o que revelava melhor a condição de ambos era o automóvel platinado cujo interior exalava um hálito de animal vivo, como se como não se havia visto outro por aquela fronteira de pobres. Os assentos traseiros iam atopetados de maletas demasiado novas e muitas caixas de presentes que ainda não tinham sido abertas. Lá estavam, além disso, o sax tenor, que tinha sido a paixão dominante de Nena da Conte, antes que sucumbisse ao amor contrário de seu doce bandoleiro de balneário. Quando o guarda devolveu seus passaportes carimbados, Billy Sanchez perguntou-lhe onde poderiam encontrar uma farmácia para fazer um curativo no dedo da sua mulher. E o guarda gritou-lhe contra o vento que perguntasse em Edaiá, do lado francês. Mas os guardas de Endaiá, estavam sentados à mesa em mangas. Deixa eu voltar. Mas os guardas de Endaiá estavam sentados à mesa em mangas de camisa, jogando baralho enquanto comiam pão molhado em canecas de vinho dentro de uma guarita de vidro cálida e bem iluminada. E foi só olhar o tamanho e o tipo de automóvel para indicar-lhes com gestos que entrassem na França. Billy Sanchez buzinou várias vezes, mas os guardas não entenderam que o chamavam. E um deles abriu o vidro e gritou com mais raiva que o vento: Merde, a lesvoia. Gente, eu não sei pronunciar isso. Deixa eu pesquisar aqui, que acho que é importante. Eu pesquisei aqui, né? A tradução é tipo, droga, vai embora. E aí fala assim, merde, allez-vous-en, tá? Merde, allez-vous-en. Então, Nena da Conte saiu do automóvel embrulhada num agasalho até as orelhas e perguntou ao guarda, num francês perfeito, onde havia uma farmácia.
O guarda respondeu por costume, com a boca cheia de pão, que aquilo não era assunto dele, e menos com semelhante borrasca, e fechou a janela. Mas depois reparou com atenção na menina que chupava o dedo ferido, embrulhada no resplendor dos visões naturais, e, e deve tê-la confundida com uma aparição mágica naquela noite de assombrações, porque no mesmo instante mudou de humor. Explicou que a cidade mais próxima era Biarritz, mas mas que em pleno inverno e com aquele vento de lobos, talvez não houvesse uma farmácia aberta antes de Bayonne, um pouco mais adiante. É alguma coisa grave? Perguntou. Nada, sorriu Nena da Conte, mostrando o dedo com a aliança de diamantes em cuja ponta era levemente perceptível a ferida da rosa. É só um espinho. Antes de Bayonne, voltou a nevar. Não eram mais que 7 da noite, mas encontraram as ruas desertas e as casas fechadas pela fúria da borrasca, e após muitas voltas sem encontrar uma farmácia, decidiram continuar em frente. Billy Sanchez alegrou-se com a decisão. Tinha uma paixão insaciável pelos automóveis raros e um papai com demasiado sentimento de culpa e recursos de sobra para agradá-lo. E nunca havia dirigido nada igual àquele Bentley conversível de presente de casamento. Era tanta sua embriaguez ao volante que quanto mais andava, menos cansado se sentia. Estava disposto a chegar naquela noite a Bordeaux, onde tinham reservado a suíte nupcial do Hotel Splendid, e não haveria ventos contrários nem neve suficiente no céu para impedi-lo. Nena da Conte, por sua vez, estava esgotada, sobretudo por causa do último trecho da estrada de Madrid, que era uma pirambeira de cabras açoitada pelo granizo. Assim, depois de Bayonne, enrolou um lenço no dedo, apertando bem para deter o sangue que continuava fluindo, e dormiu. Billy Sanchez não notou a não ser por volta da meia-noite, depois que acabou de nevar e o vento parou de repente entre os pinheiros, e o céu das charnecas encheu-se de estrelas glaciais. Havia passado diante das luzes adormecidas de Bordeaux, mas só parou para encher o tanque num posto da estrada, pois ainda lhe restava ânimo para chegar até Paris sem parar e retomar fôlego. Estava tão feliz que seu brinquedo grande de 25.000 libras esterlinas, que nem mesmo se perguntou se também estaria a criatura radiosa que dormia ao seu lado, com a atadura do dedo empapada de sangue e cujo sonho de adolescente pela primeira vez estava atravessado por rajadas de incertezas. Haviam se casado 3 dias antes, a 10.000 quilômetros dali, em Cartagena de Índias, com o assombro dos pais dele e a desilusão dos dela. E a bênção pessoal do arcebispo primaz. Ninguém, a não ser eles mesmos, entendia o fundamento real, nem conheceu a origem daquele amor imprevisível. Havia começado 3 meses antes do casamento, um domingo de mar em que a quadrilha de Billy Sanchez tomou de assalto os vestiários de mulheres no balneário de Barbé. Nena da Conte havia acabado de fazer 18 anos. Acabava de regressar do internato de La Chantelenier, a gente vai repetir, tá? La Chantelenier, de Saint-Blaise, Rússia, falando 4 idiomas sem sotaque e com o domínio magistral do sax tenor, e aquele era seu primeiro domingo de mar desde o regresso. Havia se despido por completo para vestir o maiô, quando começou a debandada de pânico e os gritos de abordagem nas cabines vizinhas, mas não entendeu o que estava acontecendo até que a tranca de sua porta saltou aos pedaços e viu parado na sua frente o bandolheiro mais belo que alguém podia imaginar. A única coisa que vestia era uma cueca exígua de falsa pele de leopardo e tinha o corpo agradável e elástico e a cor dourada das pessoas do mar. No pulso direito, onde tinha uma pulseira metálica de gladiador romano, trazia enrolada uma corrente de ferro que lhe servia de arma mortal. Tinha pendurada no pescoço uma medalha sem santo que palpitava em silêncio com o susto do coração. Haviam estado juntos na escola primária e quebrado muitas jarras no jogo de cabra cega das festas de aniversário, pois ambos pertenciam à estirpe provinciana que manejava ao seu árbitro o destino da cidade desde os tempos da colônia. Mas haviam deixado de se ver tantos anos que não se reconheceram à primeira vista. Nena da Conte permaneceu de pé, imóvel, sem fazer nada para ocultar sua nudez intensa. Billy Sanchez cumpriu então o seu ritual pueril. Baixou a cueca de leopardo e mostrou-lhe seu respeitável animal erguido.
Ela olhou de frente e sem assombro. Vi maiores e mais firmes. Desculpa, gente. Vi maiores e mais firmes, disse dominando o terror. Portanto, pense bem no que vai fazer, porque comigo vai ter de se comportar melhor que um negro. Gente, tá certo? Peraí. Portanto, pense no que vai fazer, porque comigo vai ter de se comportar melhor que um negro. Racista, né? Nossa, bem racista. Vamos lá. Na verdade, Nena da Conte não era apenas virgem, como nunca, como nunca até aquele momento havia visto um homem nu. Mas o desafio acabou sendo eficaz. A única coisa que ocorreu a Billy Sanches foi disparar um murro de raiva contra a parede, com a corrente enrolada na mão, e despedaçou os ossos. Ela levou-o em seu automóvel para o hospital, ajudou-o a superar a convalescência e no final aprenderam juntos a fazer o amor de boas maneiras. Passaram as tardes difíceis de junho na varanda interior da casa, onde tinham morrido 6 gerações de procéres da família de Nena da Conte, ela tocando canções da moda no sax e ele com a mão engessada contemplando-a no mormaço com um estupor sem alívio. É uma historinha de romance, né? Porém, a fala racista aí me deixou bem distante. Vamos lá. A casa tinha numerosas janelas de corpo inteiro que davam para o tanque de podridão da Bahia. Desculpa, gente, parecia um L aqui. E era uma das maiores e mais antigas do bairro da Manga. E sem dúvida a mais feia. Mas a varanda de lajotas achadrezadas, onde Nena da Ponte tocava sax, era um remanso no calor das 4, e dava para um pátio de sombras grandes com pés de manga e de banana-ouro, debaixo dos quais havia uma tumba com uma lousa sem nome, anterior à casa e à memória da família. Mesmo os menos entendidos em música pensavam que o som do saxofone era anacrônico numa casa de tanta estirpe. Parecia um navio, dissera a avó de Nena da Ponte, quando ouviu pela primeira vez. Sua mãe havia tentado em vão de que o tocasse de outro modo, a não ser como ela fazia por comodidade, com a saia puxada até as coxas e os joelhos separados, e com uma sensualidade que não lhe parecia essencial para a música. Não me importa que instrumento você toca, dizia, desde que toque com as pernas fechadas. Mas foram esses ares de adeuses barcos e essa obstinação de amor que permitiram a Nena da Conte romper a casca amarga de Billy Sanches. Debaixo da triste reputação de bruto que ele tinha, muito bem sustentada pela confluência de 2 sobrenomes ilustres, ela descobriu um órfão assustado e manso. Pegaram a se conhecer tanto enquanto soldavam-se os ossos de sua mão, que ele mesmo se assombrou da fluidez com que ocorreu o amor quando ela levou à sua cama de donzela numa tarde de chuvas em que ficaram sozinhos na casa. Gente, eu acho que eu já falei pra vocês que eu não gosto muito quando tem pouca vírgula. Não sei se eu já falei pra vocês. E esse conto aqui tá acontecendo muito isso. Alguns contos aqui do Gabo aqui nesse livro aconteceram isso, mas esse daqui tá acontecendo sem parar. Eu fico sem fôlego, porque vou falando até chegar ao ponto final pra respirar e não respiro. Vamos lá. Todos os dias, naquela hora, durante quase 2 semanas, rolaram nus debaixo do olhar atônito dos retratos de guerreiros civis e a voz insaciáveis que os haviam precedido no paraíso daquela cama histórica. Mesmo nas pausas do amor, permaneciam nus com as janelas abertas, respirando a brisa de escombros de barcos da Bahia. Seu cheiro de merda, e ouvindo no silêncio do saxofone os ruídos cotidianos do pátio. A nota única do sapo debaixo das matas de bananeiras. A gota d'água na tumba de ninguém. Os passos naturais da vida que antes não tinham tido tempo de conhecer. Quando os pais de Nena da Conte regressaram à casa, eles haviam progredido tanto no amor que o mundo já não era suficiente para outra coisa, e faziam a qualquer hora e em qualquer lugar, tratando de inventá-lo outra vez cada vez que faziam. Gente, sabe uma coisa que eu já reparei nesses contos? Não sei se vocês já repararam. Que a maioria dos nomes dos personagens, o Gabo coloca o primeiro nome e um sobrenome. E ele repete sempre esse nome e o sobrenome. A Nena da Conte. Toda hora eu até embolo pra falar esse da Conte. E ele fala Nena da Conte toda hora. Nena da Conte. E ele fez isso em todos os contos que a gente leu, né? Vamos lá.
No começo fizeram da melhor maneira que conseguiam nos carros esportes com os quais o papai de Billy Sanchez tentava apaziguar suas próprias culpas. Depois, quando os carros se tornaram demasiado fáceis, entravam de noite nas cabines desertas de Marbella, onde o destino os havia posto cara a cara pela primeira vez. E até se meteram disfarçados durante o carnaval de novembro nos quartos de aluguel do antigo bairro de escravos de Getsemane. Ao amparo das mães de santo, que até poucos meses antes tinham que padecer com Billy Sanchez e sua quadrilha de correntes. Nena da Conte entregou-se aos amores furtivos com a mesma devoção frenética que antes desperdiçava no saxofone, até o ponto em que seu bandoleiro domesticado terminou por entender o que ela quis dizer quando disse que tinha que se comportar como negro. Ela disse assim, não se comportar como negro. Ah, melhor que um negro. E é que ele falou que tinha que se comportar como um negro. Tá. Billy Sanchez correspondeu sempre e bem e com o mesmo alvoroço. Já casados, cumpriram o dever de se amar enquanto as aeromoças dormiam no meio do Atlântico. Trancados a duras penas e mais mortos de rir do que de prazer no banheiro do avião. Só eles sabiam, então, 24 horas depois do casamento, que Nena da Conte estava grávida de 2 meses. Quando chegaram a Madrid, sentiam-se muito longe de ser dois amantes saciados, mas tinham reservas suficientes para comportar-se como recém-casados puros. Os pais de ambos haviam previsto tudo. Antes do desembarque, um funcionário de protocolo subiu à cabine de primeira classe para levar a Nena da Conte o abrigo de visão branco com franjas de um negro luminoso, que era o presente de casamento de seus pais. Para Billy Sanchez, levou uma jaqueta de cordeiro, que era a novidade daquele inverno, e as chaves sem marca de um carro de surpresa, que esperava por ele no aeroporto. A missão diplomática de seu país recebeu-o no salão oficial. O embaixador e sua esposa não apenas eram amigos desde sempre da família de ambos, mas ele era também um médico que havia assistido o nascimento de Nena da Conte e esperou-a com um ramo de rosas tão radiosas e frescas que até as gotas de orvalho pareciam artificiais. Ele cumprimentou os dois com beijos de deboche, incômoda pela sua condição um pouco prematura de recém-casada, e em seguida recebeu as rosas. Ao apanhá-las, piscou o dedo com o espinho do talo, mas superou o percalço com um recurso encantador. Fiz de propósito, disse, para que reparassem no meu anel. E era verdade. A missão diplomática em peso admirou o esplendor do anel, que devia custar uma fortuna. Não tanto pela classe dos diamantes, mas por sua antiguidade bem conservada. Mas ninguém percebeu que o dedo começava a sangrar. A atenção de todos derivou depois para o carro novo. O embaixador havia tido o bom humor de levá-lo ao aeroporto e mandar embrulhá-lo em papel celofane com um enorme laço dourado. Billy Sanchez não apreciou sua invenção. Estava tão ansioso para conhecer o carro que rasgou o papel com o arrancão e ficou sem ar. Era um Bentley conversível do ano com um estofamento de couro legítimo. O céu parecia um manto de cinza. O guarda-rama mandava um vento cortante e gelado, e era incômodo ficar no intempérie. Mas Billy Sanchez não tinha ainda noção do frio. Manteve a missão diplomática no estacionamento sem cobertura, sem reparar que estavam congelando por cortesia, até que terminou de reconhecer o carro em seus detalhes recontidos. Depois o embaixador sentou-se ao seu lado para guiá-lo até a residência oficial, onde estavam previsto um almoço. No trajeto foi indicando os lugares mais conhecidos da cidade, mas ele só parecia ter atenção para a magia do carro. Era a primeira vez que saía da sua terra. Havia passado por todos os colégios públicos e particulares, repetindo sempre o mesmo ano, até que ficou flutuando num limbo de desamor. A primeira visão de uma cidade diferente da sua, os blocos de casas cinzentas com as luzes acesas em pleno dia, as árvores peladas, o mar distante, tudo ia aumentando o sentimento de desamparo que ele se esforçava por manter à margem do coração. No entanto, pouco caiu. Eita, gente, falando tudo errado, desculpa. No entanto, pouco depois caiu, sem perceber, na primeira armadilha do esquecimento. Havia se precipitado uma tormenta instantânea e silenciosa, a primeira da estação.
E quando saíram da casa do embaixador depois do almoço, para começar a viagem para a França, encontraram a cidade coberta por uma neve radiante. Billy Sanches esqueceu então do automóvel e, na presença de todos, dando gritos de júbilo e atirando punhados de pó de neve na própria cabeça, se espojou na metade da rua vestindo o sobretudo. Ih, gente, me perdi um pouco aqui, peraí. Peraí. Tá, me reencontrei. Helena da Conte percebeu pela primeira vez que o dedo estava sangrando quando saíram de Madrid numa tarde que havia se tornado diafana depois da tormenta. Surpreendeu-se porque havia acompanhado com o saxofone a esposa do embaixador, que gostava de cantar áreas de ópera em italiano depois dos almoços oficiais, e quase não percebeu machucado no dedo. Depois, enquanto ia indicando ao marido os caminhos mais curtos até a fronteira, chupava o dedo de um modo inconsciente cada vez que ele sangrava. E só quando chegaram aos Pirineus pensou em procurar uma farmácia. Depois sucumbiu aos sonos atrasados dos últimos dias. E quando despertou de repente com a impressão de pesadelo de que o carro andava na água, não se lembrou mais durante um longo tempo do lenço amarrado no dedo. Viu no relógio luminoso do painel que eram mais de 3 da manhã. Fez seus cálculos mentais e só então compreendeu que tinham passado por Bordeaux e depois por Angoulême e Poitiers. E estavam passando pelo dique do Loire, inundado pela cheia. O fulgor da lua filtrava-se através da neblina e as silhuetas dos castelos entre os pinheiros parecia de conto de fadas. Nena da Conte, que conhecia a região de cor, calculou que estavam já umas 3 horas de Paris, e Billy Sanches continuava impávido no volante. Você é um selvagem, disse ela. Está dirigindo há mais de 11 horas sem comer nada. Estava ainda flutuando pela embriaguez do carro novo. Apesar de que no avião tinha dormido pouco e mal, sentia-se desperto e com forças de sobra para chegar em Paris ao amanhecer. O almoço da embaixada está durando até agora, disse ele e acrescentou sem nenhuma lógica. E afinal de contas, lá em Cartagena, o pessoal está saindo do cinema agora. Devem ser umas 10 da noite. Oxe, realmente sem lógica nenhuma, né, gente? Vamos lá. Ainda assim, Nena da Conte temia que ele dormisse dirigindo. Abriu uma caixa de tantos presentes que tinham ganhado em Madrid e tentou meter na boca dele um pedaço de laranja cristalizado, mas ele evitou. Macho não come doce, disse. Gente, são dois problemáticos na. Meu Deus do céu. Vamos lá. Pouco antes de Orleans, a bruma desvaneceu e uma lua muito grande iluminou a terra semeada e nevada. Mas o tráfego ficou mais difícil pela confluência dos enormes caminhões de legumes e cisternas de vinho que se dirigiam a Paris. Lena da Conte gostaria de ajudar seu marido no volante, mas nem se atreveu a insinuar isso, porque ele havia advertido na primeira vez em que saíram juntos que não há maior humilhação para um homem que se deixar conduzir pela mulher. Sentia-se lúcida após quase 5 horas de bom sono. E além disso, estava contente por não ter parado num hotel do interior da França, que conhecia desde pequena em numerosas viagens com seus pais. Não há paisagens mais belas no mundo, dizia, mas você pode morrer de sede sem encontrar ninguém que lhe dê um copo d'água de graça. Tão convencida estava que na última hora havia metido um sabonete e um rolo de papel higiênico na frasqueira. Porque nos hotéis da França nunca havia sabonete e o papel nas privadas eram os jornais da semana anterior cortados em quadrinho e pendurados num gancho. A única coisa que lamentava naquele momento era haver desperdiçado uma noite inteira sem amor. A réplica de seu marido foi imediata. Nesse instante eu estava pensando que deve ser surreal trepar na neve, disse. Aqui mesmo, se você quiser. Lena da Conte pensou num assunto a sério. Na beira da estrada, a neve debaixo da lua tinha um aspecto macio e cálido. Mas à medida que se aproximavam dos subúrbios de Paris, o tráfego era mais intenso, e havia núcleos de fábricas iluminadas e numerosos operários de bicicleta. Se não fosse inverno, já estariam em pleno dia. É melhor esperar até Paris, disse Lena da Conte. Bem quentinhos e numa cama com lençóis limpos, que nem gente casada. É a primeira vez que você falha, disse ele. Claro, replicou ela. É a primeira vez que somos casados. Pouco antes do amanhecer, lavaram o rosto e urinaram numa pensão do caminho. E tomaram café com croissants quentes no balcão onde os caminhoneiros tomavam vinho tinto no café da manhã. Nossa, vinho tinto no café da manhã, gente. Nena da Conte havia percebido no banheiro que tinha manchas de sangue na blusa e na saia, mas não tentou limpá-las. Tá começando a me irritar
o fato dele estar ignorando esse dedo machucado. Vamos lá. Jogou no lixo o lençol empapado, mudou a aliança de casamento para a mão esquerda e lavou bem o dedo ferido com água e sabão. A picada era quase invisível. No entanto, assim que voltaram ao carro, tornou a sangrar. Helena da Conte deixou o braço pendurado pela janela, convencida de que o ar glacial das plantações tinha virtudes de cauterizador. Foi outro recurso em vão, mas ainda assim ela não se alarmou. Se alguém quiser nos encontrar, será muito fácil, disse com seu encanto natural. Só vai ter que seguir o rastro do meu sangue na neve. Eu falei sorrindo porque eu lembrei do título. Depois pensou melhor no que tinha dito. E seu rosto floresceu as primeiras luzes. Desculpa, gente. Depois pensou melhor no que tinha dito, e seu rosto floresceu nas primeiras luzes do amanhecer. Imagine só, disse, um rastro de sangue na neve de Madrid a Paris. Você não acha bonito para uma canção? Não teve tempo de tornar a pensar. Nos subúrbios de Paris, o dedo era um manancial incontrolável. E ela sentiu de verdade que a alma estava indo embora pela ferida. Havia tentado cortar o fluxo com um rolo de papel higiênico que levava na frasqueira. Mas demorava mais em vendar o dedo que em jogar pela janela as tiras de papel ensanguentado. A roupa que vestia, o casaco, os assentos do carro iam se empapando pouco a pouco, mas de maneira incorrigível. Billy Sanches assustou-se de verdade e insistiu em procurar uma farmácia, mas ela já sabia que aquilo não era questão para boticários. Estamos quase na porta de Orleans, disse. Continue em frente, pela Avenida General Leclerc, que é a mais larga e com muitas árvores, e depois vou dizendo o que fazer. Foi o trajeto mais árduo da viagem inteira. A Avenida General Leclerc era um nó infernal de automóveis pequenos e motocicletas, engarrafados nos dois sentidos e dos caminhões enormes que tentavam chegar aos mercados centrais. Billy Sanchez ficou tão nervoso que o estrondo inútil das buzinas que trocou insultos aos gritos, em língua de bandoleiros de corrente na mão, com vários motoristas e até tentou descer do carro para brigar com um, mas Nena da Conte conseguiu convencê-lo de que os franceses eram as pessoas mais grosseiras do mundo, mas não trocavam porrada nunca. Foi mais uma prova do seu bom senso. Porque naquele momento, Nena da Costa estava fazendo esforço para não perder a consciência. Gente, ela veio sangrando quilômetros, quilômetros, uma viagem inteira. Ou seja, ia dar merda. Só para sair da Praça Leão de Belfort, precisaram de mais de 1 hora. Os cafés e as lojas estavam iluminados como se fosse meia-noite, pois era uma terça-feira típica dos janeiros de Paris, encapotados e sujos, e com uma chuvinha tenaz que não chegava, a se concretizar em neve. Mas a Avenida de Fert Rouge, peraí, gente, de Fert Rouge estava mais livre. E uns poucos quarteirões adiante, Nena da Costa indicou ao marido que virasse à direita, e estacionaram na frente da entrada de emergência de um hospital enorme e sombrio. Precisou de ajuda para sair do carro, mas não perdeu a serenidade nem a lucidez. Enquanto chegava o médico de plantão, deitado numa maca, respondeu ao enfermeiro questionário de rotina sobre identidade e seus antecedentes de saúde. Billy Sanchez levou a bolsa para ela e apertou sua mão esquerda onde então estava o anel de casamento. E sentiu-a lânguida e fria, e seus lábios haviam perdido a cor. Permaneceu ao seu lado, a mão na dela, até que o médico de plantão chegou e fez um exame muito rápido no dedo ferido. Era um homem muito jovem, com a pele da cor do cobre antigo e a cabeça raspada. Nena da Conte não prestou atenção nele e dirigiu ao marido um sorriso lívido. Não se assuste, disse, com seu humor invencível. A única coisa que pode acontecer é esse canibal me cortar a mão para comer. O médico terminou seu exame, e então o surpreendeu com um castelhano muito correto, embora com um estranho sotaque asiático. Não, meninas, disse, esse canibal prefere morrer de fome do que cortar mão tão bela. Eles se ofuscaram, mas o médico tranquilizou-os com um gesto amável. Também mandou que levassem a maca e Billy Sanches quis acompanhá-la preso à mão da mulher. O médico deteve pelo braço. O senhor não, disse. Ela vai para a terapia intensiva. Nena da Conte tornou a sorrir para o marido e continuou dando adeus com a mão até que a maca se perdeu no fundo do corredor. O médico ficou para trás, estudando os dados que a enfermeira havia escrito numa prancheta. Billy Sanches chamou. Doutor,
disse. Ela está grávida. Quanto tempo? 2 meses. O médico não deu a importância que Billy Sanches esperava. Fez bem em avisar, disse, e foi atrás da maca. Billy Sanches ficou parado na sala lúgubre, cheirando a suores de enfermos, e ficou sem saber o que fazer, olhando o corredor vazio por onde haviam levado Nena da Conte. E depois se sentou no banco de madeira, onde havia outras pessoas esperando. Não soube quanto tempo ficou ali, mas quando decidiu sair do hospital, era noite, outra vez, e continuava a garoar. Ele continuava sem saber nem ao menos o que fazer consigo mesmo, sufocado pelo peso do mundo. Nena da Conte internou-se. Desculpa, gente, eu me perdi aqui. Nena da Conte internou-se às 9h30 da terça-feira, 7 de janeiro, conforme pude comprovar anos depois nos arquivos do hospital. Naquela primeira noite, Billy Sanches dormiu no automóvel estacionado na frente da porta de emergência. E muito cedo, no dia seguinte, comeu 6 ovos cozidos e 2 xícaras de café com leite na cafeteria mais próxima que encontrou, pois não tinha feito uma refeição completa desde Madrid. Depois voltou à sala de emergência para ver Nena, mas fizeram que ele. Gente, eu cortei aqui o sobrenome, tá? Eu vou cortar. Porque ele fica repetindo o mesmo nome, a gente já sabe qual é o sobrenome dela. Mas fizeram que ele entendesse que deveria se dirigir à entrada principal. Lá conseguiram, por fim, um asturiano de plantão que o ajudou a se entender com o porteiro. E este comprovou que, por certo, Nena estava registrada no hospital, mas que só eram permitidas visitas nas terças-feiras, das 9 às 4. Quer dizer, 6 dias mais tarde. Tentou ver um médico que falava castelhano, que descreveu como um negro careca. Mas ninguém resolveu seu problema, a partir de 2 detalhes tão simples. Tranquilizado com a notícia que Nena estava no registro, voltou ao lugar onde havia deixado o automóvel e um guarda de trânsito o obrigou a estacionar 2 quarteirões adiante, numa rua muito estreita e do lado dos números ímpares. Na calçada em frente havia um edifício restaurado com um letreiro: Hotel Nicole. Tinha uma única estrela, uma sala de recepção muito pequena, onde não havia mais que um sofá velho e um piano vertical. Mas o proprietário de voz aflautada podia entender-se com os clientes em qualquer idioma, desde que tivessem com o que pagar. Billy Sanches instalou-se com 11 malas e 9 caixas de presentes no único quarto livre, que era uma água furtada triangular no nono andar, aonde chegava-se sem fôlego por uma escada em espiral que tinha cheiro de couve-flor fervida. As paredes estavam forradas de cortinados tristes e pela única janela não cabia nada além da claridade turva do pátio interior. Havia uma cama para dois, um armário grande, uma cadeira simples, um bidê portátil e uma bacia com seu prato e sua jarra, de maneira que a única forma de ficar dentro do quarto era deitar na cama. Tudo era pior que velho, desventurado, mas também muito limpo e com um rastro sadio de desinfetante recente. Para Billy Sanches, a vida inteira não seria suficiente para decifrar os enigmas deste mundo fundado no talento da mesquinharia. Nunca entendeu o mistério da luz da escada que se apagava antes que ele chegasse ao seu andar, nem descobriu a maneira de tornar a acendê-la. Precisou de meia manhã para aprender que no desvão de cada andar havia um quartinho com uma privada e já havia decidido usá-lo nas trevas quando descobriu que, por acaso, que a luz acendia quando passava a tranca por dentro. Que a luz acendia quando passava a tranca por dentro, para que ninguém a deixasse acesa por descuido. O chuveiro, que estava no extremo do corredor, e que ele se empenhava em usar 2 vezes por dia como na sua terra, era pago em separado e à vista. E a água quente, controlada pela gerência, acabava em 3 minutos. Ainda assim, Billy Sanches teve suficiente clareza de juízo para compreender que aquela ordem tão diferente da sua. Teve suficiente clareza de juízo para compreender que aquela ordem tão diferente da sua, de qualquer forma, melhor que a intempérie de janeiro, e sentia-se, além disso, tão atordoado e solitário que não podia entender como conseguiu viver algum dia sem o amparo de Nena. Assim que subiu ao quarto, na manhã da quarta-feira, atirou-se de boca na cama vestindo a jaqueta, pensando na criatura de prodígio que continuava desa- sangrando na calçada em frente, e muito rápido sucumbiu num sono tão natural que quando despertou eram 5 horas no relógio, mas não conseguiu deduzir se eram da tarde ou do amanhecer.
nem de que dia da semana, nem que cidade de vidros açoitados pelo vento e pela chuva. Esperou acordado na cama, sempre pensando em Nena, até comprovar que na realidade amanhecia. Então foi tomar café da manhã na mesma cafeteria do dia anterior e ficou sabendo que era quinta-feira. As luzes do hospital estavam acesas e havia parado de chover, e ele permaneceu encostado no tronco de uma castanheira na frente da entrada principal, por onde entravam e saíam médicos e enfermeiros de uniformes brancos, com a esperança de encontrar o asiático que tinha recebido Nena. Não viu, e tampouco naquela tarde, depois do almoço, quando teve que desistir da espera porque estava congelando. Às 7, tomou outro café com leite e comeu 2 ovos cozidos que ele mesmo pegou do balcão depois de 48 horas, comendo a mesma coisa no mesmo lugar. Quando voltou ao hotel para se deitar, encontrou seu carro sozinho numa calçada e todos os outros na calçada em frente. E tinha uma notificação de multa colocada no para-brisa. Nossa, ele tá sem sorte, hein? Esse cara realmente tá sem sorte. O porteiro do Hotel Nicole teve o trabalho para explicar-lhe que nos dias ímpares do mês podia se estacionar na calçada dos números ímpares, e no dia seguinte, na calçada contrária. Tantas artimanhas racionalistas eram incompreensíveis para um Santi de Ava, de pura cepa, que apenas 2 anos antes havia se enfiado no cinema de bairro com o automóvel oficial do prefeito e havia causado estragos de morte diante de 2 policiais de Pafto. Entendeu menos ainda quando o porteiro do hotel aconselhou a pagar a multa, mas não a mudar o carro de lugar naquela hora, porque teria de mudá-lo outra vez à meia-noite. Naquela madrugada, pela primeira vez, não pensou em Nena, mas se revirava na cama sem poder dormir, pensando em suas próprias noites de pesadelo, nas cantinas de maricas do mercado público de Cartagena do Caribe. Lembrava-se do sabor do peixe frito e do arroz de coco nas pensões do embarcadouro, onde atracavam as escunas de Aruba. Lembrou-se de sua casa com as paredes cobertas de trinidárias, onde agora seriam 7 da noite de ontem, e viu seu pai com um pijama de seda lendo o jornal no fresco da varanda. Lembrou-se de sua mãe, de quem nunca se sabia onde estava a nenhuma hora. Sua mãe, apetitosa e faladeira, com um vestido de domingo e uma rosa na orelha a partir do entardecer, afogando-se de calor por causa do estorvo de suas telas esplêndidas. Uma tarde, quando ele tinha 7 anos, havia entrado de repente no quarto dela e a surpreendera nua na cama com um de seus amantes casuais. Aquele percalço do qual nunca haviam falado estabeleceu entre eles uma relação de cumplicidade que era mais útil que o amor. No entanto, ele não foi consciente disso, nem de tantas outras coisas terríveis de sua solidão de filho único. Até aquela noite em que se encontrou dando voltas na cama de uma triste água furtada de Paris. Nem ninguém a quem contar seu infortúnio, e com uma raiva feroz contra si mesmo, que não podia suportar a vontade de chorar. E eu não estou conseguindo suportar a vontade de bocejar. Mas vamos lá. Gente, tem um cachorro latindo aqui, perto da minha casa. Eu não sei se dá pra passar ainda não. Foi uma insônia proveitosa. Na sexta-feira levantou estropiado pela noite ruim, mas decidido a definir sua vida. Decidiu violar a fechadura de sua maleta para mudar de roupa, pois as chaves de todas estavam na bolsa de Nena, com a maior parte do dinheiro e a caderneta de telefone onde talvez tivesse encontrado o número de algum conhecido de Paris. Na cafeteria de sempre percebeu que havia aprendido a cumprimentar em francês e a pedir sanduíches de presunto e café com leite. Também sabia que nunca lhe seria possível pedir manteiga ou ovos do jeito que fosse, porque nunca aprenderia a dizer. Mas a manteiga era sempre servida com pão, e os ovos cozidos estavam à vista no balcão e apanhava-os sem precisar pedir. Além disso, depois de 3 dias, o pessoal que se servia estava familiarizado com ele e o ajudava a se explicar. Assim, na sexta-feira, na hora do almoço, enquanto tentava botar a cabeça no lugar, pediu um filé com batatas fritas e uma garrafa de vinho. Então sentiu-se tão bem que pediu outra garrafa. Bebeu até a metade e atravessou a rua com uma firme resolução de se meter no hospital à força. Não sabia onde encontrar Nena, mas em sua mente estava fixa a imagem providencial do médico asiático. Estava certo de encontrá-lo. Não entrou pela porta principal, mas pela emergência, que lhe havia parecido menos vigiada, mas não conseguiu ir além do corredor onde Nena lhe dissera adeus com a mão. Um guarda com um avental salpicado de sangue perguntou-lhe algo e ele não prestou atenção. O vigia seguiu
repetindo sempre a mesma pergunta em francês, e finalmente agarrou pelo braço com tanta força que o parou em si. Billy Sanches tentou se safar com o recurso de brigador. Então o vigia mandou uma merda em francês, torceu-lhe o braço nas costas com uma chave mestra, sem deixar de mandá-lo 1000 vezes ir a merda. Levou-o quase que suspenso até a porta, xingando de dor, e atirou-o como um saco de batata no meio da. Naquela tarde, dolorido pela lição, Billy Sanches começou a ser adulto. Decidiu, como Nena teria feito, procurar seu embaixador. O porteiro do hotel, que apesar de sua cara de enfesado era muito serviçal e além disso muito paciente com os idiomas, encontrou o número e o endereço da embaixada na lista telefônica e o anotou num cartão. Atendeu uma mulher muito amável, em cuja voz pausada e sem brilho, Billy Sanches imediatamente reconheceu a dicção dos antes. Começou por anunciar-se com seu nome completo, certo de impressionar a mulher com seus 2 sobrenomes. Mas a voz não se alterou no telefone. Achou que ia dar carteirada, mas. Ouviu-a explicar de cor a lição de que o senhor embaixador não estava em seu escritório no momento e não era esperado até o dia seguinte. Mas de qualquer jeito não poderia recebê-lo sem hora marcada. E só num caso especial. Billy Sanches compreendeu então que tão pouco por este caminho chegaria a Nena, e agradeceu a informação com a mesma amabilidade com que a tinha recebido, e pegou um táxi para a embaixada. Esse conto tá me lembrando, gente, um pouco o conto da mulher que acaba no hospício, né? Porque só queria telefonar, acho que foi o segundo conto. E aí eu só vim telefonar, uma coisa assim. É, tô procurando aqui. Mas eu acho que é isso mesmo. Mas tá me lembrando um pouco, porque a pessoa perde o acesso, né? A outra pessoa. Mas enfim. Ficava no número 22 da rua do Elysée, dentro de um dos setores mais agradáveis de Paris, mas a única coisa que impressionou Billy Sanches, de acordo com o que ele mesmo me contou em Cartagena de Índia, muitos anos depois, foi que o sol estava tão claro como no Caribe pela primeira vez desde a sua chegada, e que a Torre Eiffel sobressaía por cima da cidade num céu radiante. O funcionário que o recebeu no lugar do embaixador parecia acabado de se restabelecer de uma doença mortal, não só pelo terno de veludo negro, mas também pelo sigilo de seus gestos e a mansidão de sua voz. Entendeu a ansiedade de Billy Sanches, mas recordou, sem perder a doçura, que estavam num país civilizado, cujas normas restritas se baseavam nos critérios mais antigos e sábios, ao contrário das Américas bárbaras, onde bastava subornar o porteiro para entrar nos hospitais. Não, meu caro jovem, disse. Não havia outro remédio além de submeter-se ao império da razão e esperar até a terça-feira. Afinal, faltam só 4 dias, concluiu. Até lá, vá ao Louvre, vale a pena. Ao sair, Billy Sanches encontrou-se sem saber o que fazer. Na Place de la Concorde, viu a Torre Eiffel por cima dos telhados e pareceu-lhe tão próxima que tentou chegar até ela caminhando pelo cais. Mas de repente percebeu que estava mais longe do que lhe parecia, e que além disso mudava de lugar conforme a procurava. Começou então a pensar em Nena, sentado num banco na margem do centro. Viu passar os rebocadores por baixo das pontes, e não lhe pareceram barcos, e sim casas errantes com telhados vermelhos e janelas com vasos de flores nos parapeitos. E arames com roupa secando no convés. Contemplou durante um longo tempo um pescador imóvel, com a vara imóvel e a linha imóvel na corrente. E cansou-se de esperar que alguma coisa se movesse. Até que começou a escurecer e decidiu pegar um táxi para voltar ao hotel. Só então percebeu que ignorava o nome e o endereço, e que não tinha a menor ideia de em que lado de Paris estava o hospital. Atordoado pelo pânico, entrou no primeiro café que encontrou, pediu um conhaque e tentou pôr seus pensamentos em ordem. Enquanto pensava, se viu repetido muitas vezes de ângulos diferentes nos numerosos espelhos das paredes, e sentiu-se assustado e solitário, e pela primeira vez desde seu nascimento pensou na realidade da morte. Mas com o segundo copo sentiu-se melhor, e teve a ideia providencial de voltar à embaixada. Buscou o cartão no bolso para recordar o nome da rua e descobriu que no verso estavam impressos o nome e o endereço do hotel. Ficou tão mal impressionado com aquela experiência que durante o fim de semana não tornou a sair do quarto, a não ser para comer e para mudar o carro de calçada, conforme correspondesse o dia. Durante 3 dias caiu sem pausa a mesma garoa fina e suja da manhã em que chegaram. Billy Sanches, que nunca havia lido um livro inteiro, quis um para não se aborrecer esticado na cama.
mas os únicos que eu encontrou nas maletas de sua mulher eram idiomas diferentes ao castelhano. Acho que a gente tá terminando, gente. Estamos terminando. Assim continuou esperando a terça-feira, contemplando os pavões repetidos no papel das paredes e sem deixar de pensar um só instante em Nena da Conta. Na segunda-feira, arrumou um pouco o quarto, pensando no que ela diria se encontrasse naquele estado. Só então descobriu que o casaco de visão estava manchado de sangue seco. Passou a tarde lavando-o com o sabonete que encontrou na frasqueira, até que conseguiu deixá-lo outra vez como havia sido levado para o avião em Madrid. A terça-feira amanheceu turva e gelada, mas sem a garoa, e Billy Sanches levantou-se às 6 e esperou na porta do hospital junto com uma multidão de parentes de enfermos carregados de pacotes de presentes e ramos de flores. Entrou com tropel, levando no braço o casaco de Vison, sem perguntar nada e sem nenhuma ideia de onde podia estar Nena, mas mantido pela certeza de que haveria de encontrar um médico asiático. Passou por um pátio interior muito grande, com flores e pássaros silvestres, em cujos lados estavam os pavilhões dos doentes, as mulheres à direita e os homens à esquerda. Seguindo os visitantes, entrou no pavilhão das mulheres. Viu uma longa fileira de enfermeiras sentadas nas camas, de enfermas sentadas nas camas, com a camisola de trapo do hospital, iluminadas pelas luzes grandes das janelas. E até pensou que aquilo tudo era mais alegre do que se podia imaginar lá de fora. Chegou até o extremo do corredor e depois percorreu de novo no sentido contrário, até convencer-se de que nenhuma das enfermas era Nena. Depois percorreu outra vez a galeria exterior, olhando pelas janelas os pavilhões masculinos, até que pensou estar reconhecendo o médico que procurava. Era ele, de fato. Estava com outros médicos e várias enfermeiras, examinando o enfermo. Billy Sanches entrou no pavilhão, afastou uma das enfermeiras do grupo e parou na frente do médico asiático, que estava inclinado sobre o enfermo. Chamou-o. O médico levantou seus olhos desolados, pensou um instante e então o reconheceu. Mas onde diabos o senhor se meteu? Disse. Billy Sanches ficou perplexo. No hotel, disse. Aqui, na esquina. Então ficou sabendo. Nena tinha sangrado até morrer às 7h10 da noite da quinta-feira, 9 de janeiro, depois de 72 horas de esforços inúteis aos especialistas mais qualificados da França. Até o último instante havia estado lúcida e serena, e deu instruções para que procurassem seu marido no Hotel Plaza Atene, onde tinha um quarto reservado, e deu os dados para que entrassem em contato com seus pais. A embaixada havia sido informada na sexta-feira por um telegrama urgente da chancelaria, quando os pais de Nena já estavam voando para Paris. O embaixador em pessoa encarregou-se dos trâmites do embalsamento e dos funerais, e permaneceu em contato com a chefadura de polícia de Paris para localizar Billy Sanches. Um chamado urgente com seus dados pessoais foi transmitido desde a noite de sexta-feira até a tarde de domingo, através do rádio e da televisão, e durante essas 48 horas foi o homem mais procurado da França. Seu retrato, encontrado na bolsa de Nena, estava exposto por todos os lados. 3 Breitling conversíveis do mesmo modelo haviam sido localizados, mas nenhum era o dele. Os pais de Nena haviam chegado no sábado ao meio-dia e velaram um corpo na capela do hospital, esperando até a última hora encontrar Billy. Também os pais dele haviam sido informados e estiveram prontos para voar a Paris, mas no final desistiram por uma confusão de telegramas. Os funerais ocorreram no domingo, às 2 da tarde, a apenas 200 metros do sórdido quarto do hotel onde Billy agonizava de solidão pelo amor de Nena. O funcionário que o havia recebido na embaixada me disse anos mais tarde que ele mesmo recebeu o telegrama de sua chancelaria 1 hora depois de Billy Sanches ter saído de seu escritório, e que andou procurando pelos bares sigilosos de Faubourg Saint-Honoré. Confessou-me que não tinha prestado muita atenção quando o recebeu, porque nunca teria imaginado que aquele costenho atordoado pela novidade de Paris e com uma jaqueta de cordeiro tão mal posta tivesse a seu favor uma origem tão ilustre. No mesmo domingo de noite, enquanto ele suportava a vontade de chorar de raiva, os pais de Nena desistiram da busca e levaram o corpo embalsamado dentro do ataúde metálico a quem chegou a vê-lo repetindo durante muitos anos que nunca haviam visto uma mulher mais bela viva ou morta. Assim, quando Billy Sanches entrou, enfim, no hospital, na manhã de terça-feira,
já se havia consumado o enterro no triste panteão de Lamanga, a muito poucos metros da casa onde eles haviam decifrado as primeiras chaves da felicidade. O médico asiático, que deixou Billy Sanches a par da tragédia, quis dar-lhe umas pílulas tranquilizantes na sala do hospital, mas ele as recusou. Foi embora sem se despedir, sem nada agradecer, pensando que a única coisa que necessitava com urgência era encontrar alguém para arrebentar a correntadas para se descuidar de sua desgraça. Quando saiu do hospital, nem ao menos percebeu que estava caindo do céu uma neve sem rastros de sangue, cujos flocos ternos e nítidos pareciam pluminhas de pombas, e que nas ruas de Paris havia um ar de festa, o que era a primeira nevada grande em 10 anos, conto de 1976. E assim finalizamos 12 contos peregrinos, pessoal. Eu vou ler aqui a capa de trás, né? Fala sobre o Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques nasceu em 1927 na aldeia de Aracataca, nas imediações de Barranquilha, Colômbia. Autor de alguns dos maiores romances do século XX e mestre do realismo mágico latino-americano, recebeu o Prêmio Nobel de Literatura em 1982. Entre suas principais obras estão Cem Anos de Solidão, O Amor nos Tempos de Cólera, Crônicas de uma Morte Anunciada, Notícia de um Sequestro e Memórias de Minhas Putas Tristes. Pessoal, foi uma experiência muito diferente desse livro. Eu vou postar minha resenha entre hoje e amanhã. Essa leitura foi feita agora entre quarta, não, entre quinta e sexta. E eu vou postar agora mesmo. Não vou esperar, porque amanhã eu já quero começar a ler Hamlet. E se por acaso você está vendo aí que a próxima leitura depois dessa no podcast não foi Hamlet, é porque provavelmente aconteceu alguma coisa. Mas, por enquanto, é o que eu quero ler, tá? Enfim, foi uma experiência muito boa. Como eu falei, eu senti muitos altos e baixos. Tinha pontos que eu gostei muito e teve outros que eu senti assim meio ok. Por isso, eu vou finalizar com a nota 9, como eu comecei essa leitura falando para vocês. Esse conto, eu achei ele extenso demais. Eu acho que ele poderia ser um pouco menor perante a outros que acho que poderia ter sido mais desenvolvido, né? Eu acho que foi finalizado, por exemplo, o da senhora Forbes, que a gente não sabe exatamente o que aconteceu com ela. Então, acho que alguns poderiam ter sido mais desenvolvidos e outros não. Mas a gente entende, que a gente leu lá no prólogo, que tem toda uma história por trás da escrita desses contos. Então, dá pra gente levar tanto em consideração isso. Ele conta toda a história. Se você não lembra, ouve lá o prólogo. Mas, enfim, pessoal, vou postar aqui, vou postar minha resenha também. E eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Lembre que é de um projeto, então tem outras leituras do Gabo sendo feitas, ou já foram feitas por outros podcasts que estão lá no meu Instagram, @lidosdolucas, e que vocês podem ouvir também, tá bom? É isso, pessoal. Um beijo, um abraço e até a próxima leitura. Tchau, tchau.